Olá! Oi! Tudo bem, Tudo, lindona? Deixa tudo eu... bem? Que bom. Deixa eu só desativar os comentários aqui, senão fica subindo tudo no teu rosto aqui embaixo. Que bom te ver! Igualmente. Tô passando frio aqui em Chapecó. Eu imagino, eu imagino. Aqui tá fresquinho, mas assim, o nosso frio aqui não tem nada a ver com o frio daí de fato. E aí, me conta, eu quero que você, né, primeiro quero te agradecer por você ter participado, aliás, por você ter topado participar aqui da live de hoje, né? A gente já ia fazer, acho que na semana anterior ou na outra, não me lembro exatamente, mas enfim, né? No dia você não pôde, eu acho que eu também não podia, no final das contas deu tudo certo. E fico muito feliz de estar com você aqui hoje, né? Sou imensamente grata aí por tudo mesmo. Obrigada também. Tá certo. Então vamos lá, eu quero que você me conte assim, quem é a Thaís, né? Quais são as suas funções hoje, se você é casada, se não, se tem filhos, se trabalha fora, como que é a tua dinâmica, até a rotina aí, para as meninas tentarem se identificar aí, né? Eu trabalho em casa, então Uhum. isso também dificulta, hein, a dieta, porque aí você tem as coisas muito ao teu alcance, A né? geladeira tá ali, né? A geladeira tá ali ao lado. E eu trabalho online, né? Eu dou Sim, aula e ajudo meu marido, né? sim, Na assessoria jurídica. E eu tenho sim, uma filha adolescente. sim, E também tem dificuldade em ter hábitos saudáveis, né? Porque sim. a geração E, é complicada. não, e de fato, assim, né? Eu escuto muito isso, né, assim, né? Ai, não tem como não ter em casa, né? Porque eu tenho filho pequeno, eu tenho filho adolescente. De fato, assim, eles acabam solicitando mais, assim, né? E chega, a gente controla até uma certa E idade. isso. Depois a gente não controla mais, eles vão e Escola, compram tem sozinhos, os né? programas, né, também, que é tudo de comer, ó. Isso. Exatamente, né? Então a Thaís faz teletrabalho, né? Uhum. Trabalha em casa, trabalha online, né? Tem a questão, você falou que dá aula, né? Aula de inglês, Aula de isso? inglês, aham. Então, assim, né? Tem toda essa questão do ser professora, assim, que eu acredito que envolve todo um estresse no offline mesmo, né? Porque não É, é só não é só aquele momento que você tá ali. né, Você tem que preparar a aula, você tem que, tem, enfim, é o dobro do tempo, na verdade, eu uhum, acho, né? tem muito estudo, tem muita preparação. Sim, E então, eu tenho 50 anos, né? Eu fiz 50 anos agora em março. sim, E eu já entrei na menopausa. Então, sim, são vários fatores, assim, que vêm sim. para atrapalhar tudo. Os degraus, né? Então, Os degraus. De fato, assim, né? Ô, Thaís, me diz uma coisa. Agora, essa pergunta eu não posso não fazer, né? Você emagreceu aplicando o método, né? O que você aprendeu dentro do PES, os 4 pilares? eu emagreci, eu tinha pouco peso para perder, porque eu estava exatamente no platô, Sim, né? Quando eu no PES. Então, eu tinha 3 quilos para perder. sim, E eu emagreci os 3 quilos que fazia muito tempo que eu queria perder e eu não conseguia, eu estava extremamente frustrada. sim. Mesmo implementando, assim, o que você não tinha... E Eu lembro, assim, você não tinha hábitos não, ruins, né? não, Você já levava uma vida sim, saudável e tudo já. mais, e fazia atividade física, e aí estava empacada ali na Estava balança. empacada. E isso estava me trazendo muita frustração. Sim, Então, é por isso até que eu entrei no programa, né? sim. E aí envolve toda essa fase, assim, né? De você. A gente acabou de sair, assim, eu digo que a gente acabou de sair, porque a gente ainda tá saindo, na verdade, dessa questão de pandemia, ficar É, fechado e tudo é. mais, né? Você, claro, né, permaneceu no online, eu não sei se antes já era ou não, Não, mas. Pois então foi foi uma pouco a mudança. da pandemia que eu comecei a trabalhar online. Herança, É, assim, né? Igual como a telemedicina, que veio e ficou, é. né? Então, hoje acaba que os meus horários, assim, são divididos. 50% consultório físico e 50% em casa também, né? Uhum, Então, isso, assim, a gente tá... São formas de lidar com a nossa rotina que a gente tá aprendendo a lidar ainda, na sim, verdade, né? A gente já tá. se adaptou,
mas a gente está aperfeiçoando isso no caminho, né? E além de tudo isso, você ainda viveu uma fase que para a mulher, assim, é extremamente instável, literalmente falando, né? Pensando nos hormônios, pensando no teu humor, no teu sono, porque tudo isso acaba bagunçando nessa fase da menopausa, né? E o emagrecimento, ele emperra. Na verdade, o que acontece com a maioria das mulheres é ganhar peso, né? E você tentou se preparar da melhor forma possível para levar isso daqui adiante, então, né? De uma forma mais tranquila, assim, pensando na tua autoestima e tudo mais, né? Isso. E principalmente na saúde, na energia, porque tem uma queda de energia incrível. É Sim, incrível. As pessoas ficam focando no calorão e não sei o quê. Não, gente, é a falta de energia. sim, Mesmo que você durma, você não tem vontade de levantar da cama. Isso é real, sim, é fato. E graças a Deus, hoje em dia se fala nisso, né? Porque uma vez era sim, meio tabu. sim, Então, sim, o principal, assim, a gente, claro, eu me preocupo com a minha estética, óbvio, sim, né? Mas o principal é, assim, eu quero envelhecer com saúde sim. e eu quero ter energia para fazer tudo, porque a minha cabeça, o meu corpo já não acompanha, mas a minha cabeça está mil. Exatamente. A tua cabeça tá lá nos 30 ainda, né? Exatamente, né? E de fato, assim, né? A gente manter o que a gente está fazendo no dia a dia, né? Eu brinco que é o que a gente está plantando, né? Porque a gente está plantando todo santo dia, né? Como a gente vai estar ali na frente, né? E eu acho que quando a mulher chega nessa fase da menopausa, na verdade é batendo na porta, assim, olha só, eu cheguei. Na verdade, eu estava chegando há muito tempo, mas agora eu de fato bati na porta e tô aqui para não ir embora, né? Então é meio que é uma fase que é um choque de realidade, assim, né? E aí isso bate muito, né? Então, não, eu senti, né? Aham. Não, a idade está passando, né? Não quer dizer que as mulheres, os 50 são os novos 40 e assim por diante, né? Uhum. Então, hoje você tem expectativa de viver muitas e muitas décadas É. ainda pela frente, né? E de viver muito bem, mas isso tudo depende do que você está fazendo no teu dia a dia, né? Tem que fazer aquela preparação, né? Quando vai chegar, não deixar para a última hora, sabe? De correr atrás, assim. A gente tem que ir se preparando É, antes. exatamente, né? E o homem, ele não. Por isso que a mulher, assim, né, tem tantas particularidades nesse processo todo. Que com o homem isso, na maioria das vezes, não acontece. Até existe a andropausa, É, né, é. assim, mas é muito difícil, né? Então, são homens que já têm um estilo de vida muito ruim. E para a mulher, não importa o que ela faça, a menopausa vai chegar, né? É. E isso muda a proporção hormonal dentro do nosso corpo. Acho que até eu falei antes de ontem nos stories, eu não me lembro exatamente. Muda a proporção dos hormônios no nosso corpo, que faz, inclusive, que a gente acumule mais gordura visceral. É. Então, dependendo do que você está fazendo no dia a dia, de fato, vai aumentar o teu risco de desenvolver doenças e tudo mais, né? E toda essa Uhum. preparação, né? Seja assim, ó, e eu digo preparação, não quer dizer que eu já deixei chegar até aqui agora. Então, por exemplo, uma mulher que está com 55 anos, já passou da menopausa, já, enfim, né? Já viveu tudo isso. Ela fala, já está muito tarde, não vai resolver fazer grande coisa, né? A verdade é que tudo depende do que a gente está fazendo agora. Daqui a pouquinho vai depender do que você está fazendo agora, né? Então, de fato, assim, eu vejo que nunca é tarde para começar, né? Eu tenho pacientes no consultório para emagrecimento com 70 anos. Então, e que Ah, assim, né? Um ano depois já estão vivendo muito melhor, assim, né? Com uma qualidade. E assim, é engraçado porque quanto mais o tempo passa, mais a gente dá valor de fato para essa qualidade de vida, essa coisa isso. assim, né? E aí, quando é muito lá na frente, assim, né? Como nesse caso que eu citei, né? Que é o paciente mais velho para emagrecimento que eu tenho, né? É um senhor, inclusive. E aí ele traz muito, assim, um sentimento de gratidão, assim, pelo processo, assim, como um todo, sabe? Mas porque, pelo que isso trouxe para ele de volta, que ele já não É. tinha mais, né? De É. disposição de conseguir dormir, É. né? E tudo mais. E a Então, que traz isso, assim, ó, de cada pequena conquista, aquilo é tão gratificante, sabe? A gente tem mais percepção das coisas, eu acho. sim, Então, isso também é legal, né? De você ver, assim, que cada avanço, cada pequena conquista, aquilo ali te dá uma força.
Exato, exato. É muito legal, assim, né? E, Thaís, me conta, qual que era o teu principal obstáculo antes de entrar no programa para você ter resultados, assim? O que que você acha que te impedia, que emperrava mais, assim, o teu processo? Era eu voltar à rotina quando eu tinha que dar aquelas escapadas durante Sim, uma viagem, ou então as férias, que aí não tem como, né? É normal, um sim, jantar, bebe um vinho. Então, eu tinha muita dificuldade em retornar aos hábitos saudáveis depois que eu saía, sim, sabe? Uma coisa levava a outra. Ah, porque eu bebi na noite anterior, então hoje eu tô com vontade de comer doce. Aí sim, amanhã eu comi ontem, eu vou comer hoje. E aí, para voltar, era muito difícil. sim, Era muito. sim, E isso foi. Eu mudei muito com o programa. sim. Isso você trouxe de herança, assim, então. Total, total. Porque, assim, se eu pudesse elencar coisas que o programa me trouxe, foi essa resiliência, sabe? Essa paciência de entender que tudo bem se eu Sim, sair, tudo bem, sabe? Porque antes eu ficava me, ai, meu Deus, minha culpa, minha máxima culpa, meu Deus. sim, Não, agora eu sim, aprendi assim a ter essa paciência comigo, né? Eu sou um sim, ser humano, eu tô aqui para viver e eu vou querer tomar vinho, sim, eu vou querer comer pizza, sim, de vez em sim, quando, querer ir para Gramado e comer um monte, sabe? Vai acontecer. sim, E tudo bem. exatamente. E então assim, me trouxe essa resiliência, me trouxe segurança. Sim, O programa me trouxe muita segurança, porque é aquela velha história do conhecimento, né? Quando tu tem sim, conhecimento, tu tem segurança, né? Então, assim, não, eu sei, eu tô saindo hoje, mas eu sei que eu vou voltar, sabe? Então, ele te sim, dá segurança, porque tu tem o conhecimento. E a sim, terceira coisa assim, que eu acho que o programa me trouxe, que é um amor, porque essa coisa de emagrecimento tem muito a ver com o emocional, né? sim. Tudo a ver com o emocional. O grupo te traz acolhimento, Uhum. né? Nós somos uma comunidade. E assim, um se preocupa com o outro. São pessoas que eu não conheço pessoalmente, mas pelas quais eu tenho Sim, afeto, né? Eu tenho afeto. As pessoas vêm ali, a gente se emociona, sim, né? Tu fica falando aqui, mas é só tu vivendo para te sim, ter, sabe? Para te entender isso, que a gente vive num grupo. sim, Então, aquela velha frase, ah, tudo que a gente faz em grupo funciona? Sim, super funciona. sim. Esse processo é a prova de que super funciona. Sim, sim. Nossa, e é engraçado porque é exatamente o que eu sinto a respeito do grupo, assim, né? Ele foi criado a princípio com a ideia de eu poder tirar as dúvidas de todo mundo e a dúvida de uma ser a dúvida de outra e tudo mais. Mas nem eu tinha expectativa, uma expectativa tão alta em relação a isso. Dessa coisa, porque todas vocês trazem muito isso. Porque o grupo, porque o grupo, porque o grupo, porque o grupo me ajudou muito, porque o grupo, né? Eu me sentia, não, às vezes eu tava me sentindo mal por alguma coisa, né? Ai, será que eu fiz certo? Será que eu não fiz? E a outra vinha e compartilhava a mesma dor que eu. E aí eu já me sentia mais tranquila e conseguia retomar. É, E, né? Ou uma vinha e falava, não, eu vacilei hoje, mas tô retomando. Ou daqui a pouco vinha outra e falava, não, eu fiz o meu exercício físico e aquilo me empurrava para eu ir e fazer o meu isso, também. isso. Então, é muito isso, assim, você traduziu com palavras, assim, que nem eu consegui traduzir até agora, assim, é muito acolhimento mesmo, assim, né? E a gente sente isso, né? É, Esse afeto entre vocês, porque às vezes acontecia de alguém mandar uma dúvida ou mandar um relato, alguma coisa assim ali no grupo, e eu só ver, assim, no final do período das consultas, no final do dia e tudo mais, e aí sempre já tinha uma ali tentando ajudar e tentando, todo se exatamente, e apoiando, incentivando, então é muito isso, assim. E assim, eu lembro que teve uma segunda-feira assim, eu estava muito desmotivada. E alguém Sim. postou uma foto na academia, Uhum. e a outra já colocou a garrafinha d'água, e a outra já colocou o café da manhã. Eu falei, gente, o que eu estou fazendo, sabe? Vamos lá. E assim, foi que a coisa, sabe? E eu assim, nossa, eu tenho muita gratidão. Muita gratidão. Que legal. E o máximo, né, que eu entrei num... Claro, eu já estava magra, mas assim, não Sim, é, pela
parte, assim, pela estrutura física, mas eu entrei num vestido que eu comprei quando eu tinha menos de 30 anos. Aí, ali no grupo, a gente se sente tão em casa que eu já postei o vestidinho bem curtinho. Exatamente! Ai, que maravilhoso! Mas isso é uma conquista que meu Deus, E né? todo E assim, ó. mundo fica feliz junto. Aham, exato, Legal. é. E todo mundo fica feliz junto. E assim, ó, só que quem, assim, só quem já não entrou numa roupa que queria entrar, entende o valor que isso tem, É, né? Porque assim, você tava com ele guardado lá ainda, e você tinha assim, uma coisa para você. minha, né? Claro que eu não vou sair com Exatamente. ele de casa, mas ai, que feliz que eu tava. Exatamente, né? E por que não comemorar isso e É, exaltar assim no outro, é, né? É muito legal, é muito bonito isso, né? muito. E, perdão. E é isso mesmo, assim. Eu acho que, assim, né? Eu faço essa pergunta, inclusive, né? Do que você elenca ali os principais ensinamentos. Aqui você já respondeu essa pergunta aqui para mim, né? E eu quero que você já até disse aqui, mas eu quero que você me diga qual é uma coisa que você não abre mão de comer e que você não precisou abrir mão de comer para você ter esse teu resultado final ali, desse teu ajuste fino que você gostaria de fazer no teu peso, né? Que você conseguiu, no final das contas, né? Olha, eu vou ser bem sincera que para mim o pior de fazer dieta é não poder tomar o meu vinhozinho no fim Sim, de semana. Porque chega sexta-feira, eu sou a pessoa mais feliz do mundo em abrir um espumante, em tomar um vinho. sim, Então, assim, é claro que durante os 28 dias, as 4 semanas, né, a gente coloca aquilo ali como um desafio e a sim. gente tá todo mundo no mesmo barco e aí você toma uma kombucha numa taça de espumante e fica feliz, né? Tira até foto e fica tudo bem. Exatamente. E aí, depois de alcançar o teu objetivo, tudo bem, sabe? Eu toda sexta-feira, hoje em dia, eu tomo meu vinhozinho, né? Sim. E tá tudo tranquilo. E depois Isso volto. não, isso, assim, né? É tão importante colocar isso, porque isso não impede as pessoas de terem resultado, né? Desde que você cria essa noção de. E por isso os 28 dias, né? Não é à toa que a gente É, coloca ali isso dos 28 dias, né? Até existe um livro que fala sobre isso, que agora eu não vou me lembrar o nome, porque eu tô. Gente, eu tô tão esquecida. Esses dias uma pessoa me falou, a memória foi pra placenta, né? Eu falei, acho que é isso aí. Então, essas coisas de nomes, assim, eu esqueço. Mas sim. tem um livro que fala sobre mudança de hábito, que depois, se eu encontrar, eu até coloco nos stories, que ele fala muito, assim, da parte da neurociência e tudo mais, do quanto tempo que demora para uma coisa virar um hábito no nosso cérebro. E a partir de 21 dias fazendo aquilo, isso começa a virar um hábito. Uhum. Começa a virar uma coisa normal. É igual a história da água. É tão difícil no começo, né? Quem não é acostumado a beber água, beber toda a quantidade de água ali. As meninas até que estavam fazendo a jornada, meu Deus, o que está sendo, né? Esses dias aqui agora, os primeiros dias, bebendo a quantidade de água que eu preciso beber, e que na verdade eu nunca bebia no final das contas, né? E aí chega um momento que isso vira hábito e você não consegue mais acordar e não beber água, ou não beber uma água no teu intervalo, ou não encher as tuas garrafinhas ao longo do dia e ir bebendo, porque fica uma coisa automática, né? Então a O gente teu, precisa ir automatizando isso, né? o teu corpo pede. Eu vejo assim, ó, às vezes eu brinco, hoje eu não vou comer salada. Então, porque tá frio, eu não tenho vontade, mas o meu corpo quer, sabe? Sim, Parece que se eu não comer, não fiquei satisfeita, não me agradou aquela comida. sim, Então, não é só um hábito, não é só uma coisa da cabeça, assim. Parece que tu tem que comer sim. para que tudo funcione, para que tudo esteja certo, senão tem alguma coisa faltando. Exatamente, exatamente. Até a Priscila, que é da tua turma, hoje Sim, postou nos stories comendo a fruta no inverno, né? eu vi. Porque assim, né, é uma coisa que é difícil, igual a salada fria, né? Para todo É, mundo, ai, salada fria, não dá vontade de comer no inverno. Tá tudo bem, tem outras coisas que dá. E não quer dizer que a gente não possa comer os vegetais e comer, enfim, né? Para tudo tem jeito, né? Enfim, né? Eu acho que essa coisa da fruta e da salada e da água no inverno é uma das coisas que mais batem, assim, hum, né?
Ô, Thaís, me diz uma coisa, você precisou comprar algum suplemento, alguma coisa extra, assim, para você fazer o programa? Ou como que foi isso? Na verdade, eu já suplementava com o básico, né? Então, eu não precisei comprar, não. Porque eu já usava whey Sim, protein, eu usava, né? Creatina, já usava ômega 3, eu já usava. Então, são coisas assim, bem. É o você normal. continuou usando o que você já usava, então. Continuei usando o que eu já usava. Perfeito. Exatamente. Perfeito. E outro ponto, assim, né, que é legal a gente colocar aqui, você precisou se exercitar todos os dias? Opa, Eu travou um pouquinho. hoje, hoje sim, eu me exercito todos os dias. Eu praticava Muay Thai, né, 2 vezes por semana, Sim, e aí eu fazia funcional 1 vez por semana. Mas sim, hoje eu continuo com o meu Muay Thai e eu pratico musculação 3 vezes por semana. sim. Então você está se exercitando 5 vezes por semana. 5 vezes. Sim. Uhum. Isso foi uma coisa que você implementou antes do programa, durante o programa ou depois? Durante. Durante. É. Tá certo, então. Essa é uma pergunta assim que eu sempre gosto de colocar, né? Hoje você acredita que precisa ser perfeito para que você tenha resultados? Com certeza não, né? Até porque eu tenho resultados e eu sou a maior prova para mim mesma de que eu não sou perfeita, né? Eu Sim, dou essas escapadas sim. e tá tudo bem. Como eu falei, né? Que assim, o que bateu muito para mim nesse programa é que as coisas não são impostas, né? Por exemplo, eu estava acostumada a fazer consultas, né, com profissionais da área e Sim. coisa, e quando você chega na consulta, a pessoa te dá um programa inteiro de coisas que você tem que fazer. É que nem você ensinar o teu filho, você dá várias tarefas para o teu filho ao mesmo tempo, que não é legal, a gente aprende assim, Sim. né? Que tu dá a primeira uma, quando ele termina, tu dá a A outra, outra? dá outra. Então, o PES é isso, né? Numa semana nós temos um desafio, vem um pouquinho assim para a gente fazer. Na próxima já vem um pouquinho mais, até, né, você alcançar. Então, toda semana tu tem uma realização, toda Sim, semana tu tem uma vitória, e aquilo vai te dando estímulo para a próxima, e eu quero mais, e sim, eu quero mais. Então, é isso que é legal. É um desafio mesmo, né? sim, E é uma coisa legal porque é todo mundo junto. E sim, não sim. são a gente torce por todo mundo, né? Isso que é legal. Isso é muito legal, assim, né? E isso que você colocou é bem importante, assim, né? Porque as pessoas, muita gente tem medo de entrar e não dar conta. É, De assim, eu tenho trabalho, eu tenho filho, eu é, tenho que gerenciar a minha casa, eu tenho marido, ou às vezes até ajuda a cuidar da mãe ou do pai ainda, né? Se são mais idosos e tudo mais. Então eu tenho medo de não dar conta, né? No meu dia a dia e não conseguir receber essas informações e colocar em prática. E a verdade é que é uma construção, claro. né? São Degraus, legais. assim, degraus que a gente vai colocando, né, a cada dia e, claro, a cada semana, para isso sendo construído, assim, né? Porque senão seria muito fácil, era só despejar todo o conteúdo em cima de Imagina, vocês. sim, e a pessoa se sente sufocada e não dá conta mesmo, né? Perfeito, é isso aí. Então, se tu vai conquistando aos poucos, quando chegar lá no final, tu já vê, meu Deus, eu tô fazendo tudo isso, né? É Sim, por isso que funciona, porque as coisas vão exatamente. acontecendo aos Exatamente, exatamente. Thaís, eu acho que assim, que você, todas as perguntas importantes que eu queria te fazer, eu fiz, né? E você respondeu algumas delas aqui, inclusive, sem eu precisar te perguntar, né? Então, quero te agradecer novamente por você ter topado, tirado um tempinho teu aqui para vir aqui compartilhar a tua experiência com outras mulheres, né? Que estão ainda pestanejando, né? Se funciona de fato, se é para elas, se elas vão dar conta, né? Porque eu acho que se trata muito disso, assim, né? De a gente ter essa percepção, não, será que eu vou conseguir, né, implementar e tudo mais? E eu acho que você traduziu aqui com muita, assim, com muito amor, assim, a gente sente em você, né, de fato, tudo que você aprendeu, assim, você carrega contigo e você, né, criou uma relação, de fato, com o programa, com as pessoas, com as colegas, né, e isso é muito legal.
Te agradeço imensamente por você ter tirado o teu tempo e estar aqui conosco hoje. Eu que agradeço. Espero que tenha servido mesmo de incentivo para quem está em dúvida, pelo amor de Deus. Nem pensa duas vezes. Que legal, que legal. Um beijão, viu, querida? Olha só, para você sair da live, um beijo, tudo de bom, a gente se fala. Para você sair da live, você pode fechar ela. Se você quiser entrar de novo, você entra daí, que agora eu vou finalizar aqui com o resto do pessoal. Tá, já. Beijo.